Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Aí sextou, mas antes da gente sextar aí vai ser o último vídeo aí que eu tô gravando aí para vocês, falando aí um pouco aí sobre economia. E hoje a gente vai tentar explicar uma coisa, porque vocês já pararam para pensar por que que os liberais falam tanta besteira assim? Por que que os liberais assim têm essa lógica meio tacanha deles? E então, o vídeo de hoje a gente vai mostrar aí qual que é a lógica, e a lógica absurda, inclusive, por trás aí da teoria dos liberais aí para eles defenderem essa coisa de congelar o salário mínimo, de querer austeridade fiscal e tudo mais. Então, gente, nesse vídeo de hoje a gente vai tentar entender da onde que sai essa lógica aí dos liberais. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês curtirem meu canal, se inscreverem aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, às 2 horas da tarde, vídeo novo aí para vocês, falando aí de economia brasileira, economia internacional, temas especiais, como no vídeo de hoje aí, sempre com algum assunto relevante aí para a gente discutir. E hoje a gente vai falar. Ah, perdão, gente. E também quero aí pedir para vocês aí, para quem puder, me ajudar no meu Apoia-se. A gente tem, então, faz esse canal aqui para vocês ficarem sempre bem informados, para vocês ficarem sempre sabendo das últimas novidades de economia, e eu gostaria de pedir para vocês me ajudarem aí para manter esse canal de pé. E para todo mundo que puder me ajudar com mais de R$ 10 por mês, tem sempre um brinde especial. Já tem a primeira aula que está disponibilizada lá, uma aula com os conceitos mais básicos de economia, mas a gente vai sempre gravar uma aula por mês e fique tranquilo que vai ter muito mais coisa aí com o passar do tempo. Essas aulas são só a primeira coisa. E vamos falar do tema do vídeo de hoje, que é essa teoria liberal, né? Então vamos tentar entender qual que é o conceito, a lógica, a base dessa teoria liberal que surge com Adam Smith, com Davi Ricardo, foi bem deturpada ao longo do tempo até chegar no Marshall. Aí a gente tem o ressurgimento dessa teoria lá na escola de Chicago nos anos 50, nos anos 60, e até hoje essa coisa está aqui para assombrar a gente. A maior parte dos economistas do mundo, inclusive, são economistas liberais. É muito difícil você achar economistas mais heterodoxos, que falam de uma maneira mais progressiva. E tudo isso aí tem uma razão, porque a economia liberal ela é feita para agradar principalmente aí o grande capital. Mas vamos começar aí do básico mesmo, da base mesmo, né? Porque quando a gente pega a questão aí mais básica para eles, é o seguinte, é a lógica de que é a oferta que cria a demanda. Então, é, você tem então que graças o empresário que produz, por isso que você vê assim, o empresário gera emprego, o empresário que faz isso, faz aquilo. Então é graças a ele que a roda gira, porque os empresários são racionais, os empresários são inclusive superiores moralmente, daí está, por exemplo, nas obras de utilitarismo aí do John Stuart Mill, daí não foi eu que estou inventando, isso daí está escrito lá dele, inclusive, né? Então, já que você tem então toda essa lógica de que graças a ele que as pessoas têm emprego, graças a ele que as pessoas querem comprar e as pessoas podem comprar, então elas usam sua renda para comprar, e o empresário com o seu lucro reinveste aquilo e faz com que a economia gire. Então a lógica deles é o seguinte, é oferta, é o empresário investindo, é o empresário que vai produzir a riqueza e graças a ele que a economia gira. E a partir disso começa uma série de lógicas, sempre para tentar mostrar que a economia é um ser que tende ao equilíbrio eterno. No longo prazo, a economia sempre entra no equilíbrio. É basicamente isso mesmo, né? Sempre existe um equilíbrio econômico, né? Então você ouve esses caras falando crescimento sustentável, que é o crescimento em equilíbrio. Você tem que ter conta zero, porque não pode ter nem déficit nem superávit nas contas públicas, tem que ter poupança. Então toda essa lógica surge dessa coisa aí de que é a oferta que cria os condicionantes de demanda. Aí eles fazem um monte de teoria para falar assim que a questão do salário, por exemplo,
que você tem um produto que ele é fixo no longo prazo, sempre vai girar a economia em torno desse produto, do produto que eu falo é o PIB mesmo. Você tem então a questão do desemprego. Antes de 1936, na obra do Keynes, tirando na obra do Marx, nos autores que não são marxistas, o desemprego não existia. Existia só desemprego de pessoas voluntariamente desempregadas, que é o desemprego daqueles que não querem receber o salário mínimo, o salário que está sendo pago pelos empresários, porque os empresários remuneram com base no mercado de trabalho. Então, uma curva de oferta e demanda que define qual que vai ser o salário que os empresários vão pagar. Então, quem não quer trabalhar é porque não quer aceitar aquele trabalho, acha que é melhor ficar em casa coçando do que receber aquele salário. Então, essa é a lógica, só não trabalha quem é vagabundo. Outra coisa também que você vê muita gente falando, né? Essa coisa enraizada, o pessoal falando isso, né? Aí, quando veio a Grande Depressão de 1929, você começou a ver pessoas querendo trabalhar por um prato de sopa e não conseguindo. Aí o pessoal começou a falar, pô, essa teoria deve estar errada, né? Eu acho que tem gente que é desempregada e ela não quer estar desempregada. Eu acho que tem gente procurando emprego e não está conseguindo emprego. Então existe desemprego? Oh, sim, existe desemprego, meu caro amigo. E a partir disso, a partir do Keynes só, começa-se a ventilar a possibilidade do desemprego. Aí, para não ficar... Daí você tem, a partir da Escola de Chicago, uma tentativa de retomar a ideia clássica de economia, que é a ideia de que oferta que cria demanda, que moeda só serve para gerar inflação, que quando você coloca mais moeda no mercado, isso aí aumenta a inflação, o que também é mentira. A lógica também de que o desemprego, existe desemprego, só tem desemprego involuntário. Então volta-se a todas essas teorias a partir dos anos 50, com um cara chamado Friedman, que trabalhou só para o Pinochet, um cara que tem um pouco problema na vida, né? Trabalhou Pinochet, usou inclusive o Chile, da ditadura do Chile, junto com o nosso amigo Paulo Guedes, para fazer um experimento neoliberal naquele país. E as teorias continuaram basicamente iguais, só que um pouco mais rebuscadas, e com termos que a gente ouve até hoje, que é hiato do produto, que é a economia pode crescer até certo ponto, depois ela começa a ter inflação. Agora não é mais desemprego, não é mais o cara tipo de desemprego involuntário. Existe uma taxa natural de desemprego, porque se o desemprego passar daquele ponto, e o desemprego só pode passar daquele ponto se o governo atuar de maneira artificial, isso daí vai acabar gerando inflação. Então, ele volta com outras palavras a falar também assim de que quem não quer trabalhar é vagabundo, porque o cara só não aceita. A única forma de você reduzir a taxa natural de desemprego é que as pessoas que estejam dentro dessa taxa natural de desemprego aceitem o salário que está sendo pago. Então volte-se à ideia de quem só não quer trabalhar quem é vagabundo. E para piorar a situação, a partir desse momento, começou a radicalizar algumas lógicas, como por exemplo de que política fiscal e política monetária não servem para nada. Quando chega o pessoal da Escola de Chicago, segunda geração, que são os novos clássicos, o Lucas, o Sargent e tudo mais, eles vão falar assim explicitamente, nem no curto prazo, nem no longo prazo, política monetária e política fiscal serve para alguma coisa. Então, é inútil o governo atuar, porque os agentes são racionais, eles vão se proteger, porque eles sabem que qualquer política, seja monetária ou fiscal, vai gerar inflação, então eles vão se proteger. Então, sempre que o governo tentar gastar, vai gerar inflação. Então, é sempre culpa do governo. Se o governo tentar fazer uma política de crédito para as pessoas, fazer política monetária, também é culpa do governo. Então, não serve para nada, o governo não pode fazer nada, porque tudo que o governo faz gera inflação. Parece até certos analistas, né, da grande imprensa, né, quando que falam que qualquer coisa que o governo faz gera inflação. É bem ridícula essa lógica, né, gente? É bem ridícula. E fala assim, gente, só tem uma maneira, só tem uma coisa que o governo pode fazer, controlar a inflação. E controla essa inflação mantendo a economia dentro da taxa natural de desemprego, não permitindo que ela cresça mais do que ela possa,
E a política monetária deve ter uma única função, que é de controlar a inflação. E aí surge, inclusive, a maneira que a gente controla a inflação hoje, que é via juros. Que daí você desaquece a economia, faz com que ela volte a crescer só o necessário, só o que ela pode, e você tem sua função. E faz com que a taxa natural, o desemprego volte à sua taxa natural. Então essa é a lógica que esses caras têm. Que eles falam assim de uma maneira assim mais rebuscada, mas a lógica é sempre que quem não quer trabalhar é vagabundo. Inclusive eles falam que para melhorar a situação tem que acabar com o sindicato, tá? Na teoria deles, tá? Não estou inventando isso, tem que acabar com o sindicato. Os trabalhadores têm que aceitar menores salários para reduzir a taxa natural de desemprego. E o governo não pode fazer nada. Então, gente, você vê assim, ó, fazendo um resumão do que é a teoria liberal, é uma teoria que fala que o desemprego só existe porque as pessoas são vagabundos e não querem trabalhar. Fala que a única coisa que o governo pode fazer é controlar a inflação, porque tudo que ele vai fazer além disso vai gerar inflação. Se ele tentar gastar, ele vai gerar inflação. Se ele tentar dar crédito, ele vai dar inflação. Então, qualquer coisa vai dar inflação. Acredita que o empresário é o coração de tudo. Fala que se o empresário não investe, se o empresário não gasta, ele não vai ter emprego, não vai ter nada. Então, graças a esse altruísmo do empresário, de empreender, é que a economia gira. E não tem nada a ver com demanda. Quem cria demanda é a bondade do empresário a dar emprego para as pessoas. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Se vocês curtiram, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para ver se gostava do canal, para ver se inscrevia, se gostou, se inscreve. Se puder me ajudar no Apoia-se, me ajude, por favor. E também aí, para quem quiser fazer algum comentário aí, é só fazer um comentário aí no vídeo, nos comentários. E vocês têm com responsabilidade, gente. Semana que vem voltamos aí a fazer os vídeos aí no dia e com assuntos mais quentes. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.